Olá, tudo bem contigo, com a sua família? Eu espero que sim, dentro do possível. Está tudo bem conosco? Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz Fernando e vamos estar meditando na palavra de Deus. O tema abordado de hoje é deslocado. Como que nós podemos rapidamente definir essa palavra? Desajustado, fora de lugar. De repente, pertencente a um grupo e aí, por algum motivo, você não está alinhado àquilo que é pertencente. Para que você possa entender melhor o que eu estou te dizendo, quero compartilhar um texto que está no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30, bastante conhecida essa passagem das Escrituras, onde nós temos as seguintes informações. Então Elias disse a todo o povo: aproxima-se de mim. O povo se aproximou e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. O que está havendo aqui no decorrer dessa narrativa? Elias, ele está tendo o seu confronto com os profetas de Baal. E depois de toda aquela movimentação, é a vez de Elias invocar o Deus de Israel, ou seja, o nosso Senhor, aquele que é criador de todas as coisas, o verdadeiro Deus. Mas não antes de estar reparando o altar. Eles haviam feito uma bagunça diante de toda aquela carneficina e idolatria. Porque é isso que os falsos deuses eles produzem na vida de quem infelizmente tem esse tipo de prática. É só sofrimento, dor e no final vergonha. E aí o que houve? Elias pegou 12 pedras representando o povo de Deus, as 12 tribos de Israel, referenciando as pessoas que adoram o Senhor. Historicamente, assim dizendo, diante de toda a analogia que temos sobre a chamada de Deus desde Abraão até esse momento inoportuno. Diante disso, nós sabemos o que ocorre. Parafraseando, o Senhor se manifesta depois de Elias molhar ali o lugar da oferenda com fogo. Deus respondeu à oração do profeta depois que ele se humilhou, se dobrou diante de Deus com os seus joelhos em terra e o Senhor não envergonhou o seu mensageiro. Ele demonstrou que ele responde todos aqueles que o buscam. Mas como que nós podemos avaliar isso de maneira mais precisa? Antes de qualquer outra coisa, precisamos nos aproximar de Deus. E como que nós podemos fazer isso? Através de sua palavra, através das Escrituras. Foi a confiança que Elias demonstrou. Portanto, aproximai-vos de mim. O povo de Israel estava distante da presença de Deus. Mais uma vez, eles haviam se corrompido, vendido a sua adoração, negociado o seu louvor. E contudo, é claro que o Senhor permanece no mesmo lugar, mas o coração deles haviam ido para outra direção. Nesse meio tempo, temos o profeta dizendo: portanto, cheguem até aqui. Quando ele se aproxima, o que ele faz? Aquilo que eu já citei. Ele vem e conserta toda aquela bagunça que havia no altar ali das oferendas, onde que aconteceria toda aquela cerimônia. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, consertar a nossa vida diante do Senhor. E a palavra, ela nos aproxima. As Escrituras nos levam a fazer essa análise. Nós estamos bagunçados diante do Senhor, deslocados. Às vezes nos distanciamos por algum tipo de situação. O nosso coração, ele se corrompeu. Quem sabe você negociou a sua fé, se desviou, se afastou. Está como, de repente, uma pedra distante do seu lugar. E o que é que Deus ele quer fazer? Ele quer nos ajuntar, ele quer nos aproximar. Nós somos esse muro que Deus está construindo, assim como já diz no Novo Testamento, esse muro vivo que representa a igreja do Senhor. E para que possamos fazer parte, temos que entender que o alicerce já está pronto, não podemos passar do fundamento. É Jesus Cristo, ele é a nossa fonte doutrinária. O Senhor falou que a glória é dele e ele não divide
com ninguém. Somente a Deus devemos adorar e somente a Ele devemos prestar culto. O apóstolo Paulo, ele falou que de trás de toda idolatria, de trás de todo ídolo, há um espírito maligno, há um demônio. Creia você ou não, é a Bíblia que diz. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele é tentado no deserto, qual é a última proposta do diabo? Tudo isso eu te darei se você me adorar. O interesse dele é que você venha tê-lo como Deus. E ele vai fazer de tudo para que isso venha acontecer. Te colocar no centro, te colocar diante de coisas que você vai colocar no comando do seu coração, sentado no 7º degrau, sendo o rei da sua vida, sendo quem controla todo o seu ser. E para que você venha se libertar disso, você precisa se humilhar diante do Senhor. Temos que reconhecer a nossa condição de pecadores, nós temos que reconhecer a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa ausência. Temos que saber que pecamos contra Deus. O nosso coração, infelizmente, ele se inclina para outras coisas e somente o Senhor para nos resgatar. E Ele faz isso, Ele nos conserta, Ele nos transforma, Ele nos restaura. E eu meditando dessa madrugada, orando, buscando ao Senhor como de costume, aí tem a mesa ali na minha cozinha, onde que eu leio a Bíblia, desenvolvo sermões, estudos, inclusive meditação como essa. E aí eu percebi que a mesa ela estava bagunçada diante da agitação de ontem à noite. O que aconteceu? Eu tive que arrumar a mesa, abrir um espaço para poder colocar os meus livros, a Bíblia, minha agenda, minhas canetas, para poder meditar na palavra de Deus. Talvez você não está entendendo nada do que está acontecendo depois que você buscou a Deus. Parece que você está sendo assim tirado de um lugar e sendo colocado no outro. É porque Deus está restaurando. Ele está limpando a sua vida. Ele está te preparando para te responder. Deus ele responde todas as orações. Isso não quer dizer que vai ser um sim. Mas Ele realmente nos deixa aptos para estar tendo acesso a tudo aquilo que Ele tem para nós. E para que isso possa acontecer, devemos esconder no altar da cruz. Devemos refugiar à sombra daquele que por nós morreu e ressuscitou. Porque diante também de tanta coisa que acontece por aqui, por ali, às vezes nos desanimamos, às vezes somos acusados pela nossa consciência, pelo pecado, pelo inimigo, entre outras coisas. E aí acreditamos que Deus ele quer nos condenar, que Ele quer realmente acabar com a nossa vida. Não, mas a proposta dele é de salvar. Jesus falou que Ele mesmo não condena, a palavra faz isso. Ela já é a reta justiça de Deus, mas também Ele respondeu aos seus seguidores, Pedro e João, dizendo o seguinte, eu não vim para aniquilar as almas das pessoas, eu vim para salvá-los. Então nós temos um Deus misericordioso, cheio de graça até então, que quer transformar o seu ser, que quer te levar a uma verdadeira adoração sincera, da maneira de Deus que lhe agrada. Então, para encerrar, eu te digo o seguinte, você que está sendo aproximado, aproximada diante do Senhor, creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Saiba disso. Nós não merecemos, mas o Senhor nos trata com misericórdia e graça todas as vezes que nós aquebrantamos o nosso coração, derramamos o nosso espírito diante dEle e reconhecemos que Ele é tudo que nós precisamos e que Ele é o Senhor da nossa vida e o nosso único suficiente Salvador. Creia nisso e eu sei que Deus vai responder às suas orações. Vou ficando por aqui, aquele forte abraço, falou, fui, tchau!